Ah, eu falo mesmo. Olha, eu falo tudo. Não quero nem saber. Fala galera, eu sou o Júlio Barba, seu vendedor número 1. Nesse canal falamos de vendas, relacionamento e empreendedorismo. Atualizações de técnicas de vendas presenciais e online. No vendedor número 1 também vou te contar das minhas experiências na venda, no ramo do automóvel. As técnicas que eu usei na prática para alcançar meus objetivos. Técnicas essas que você aplicando pode usar para vender qualquer coisa. E o tema do vídeo de hoje é sincericídio nas vendas e na vida. Primeiro, o que é sincericídio? Você sabe? Vou explicar em breves palavras para depois fazer uma comparação com as vendas. Hoje eu quero conversar com você, que assim como eu, que acredita que a sinceridade é a atitude essencial em qualquer relacionamento interpessoal. E é verdade. Nós precisamos sempre ser sinceros, honestos e, acima de tudo, assertivos em nossa comunicação. E quando nós desejamos expor nossas opiniões, nossos argumentos e as nossas necessidades, existe uma linha muito tênue entre a sinceridade e o sincericídio. E as pessoas que cometem geralmente sincericídio têm expressões como essas. Preste atenção se você não já ouviu. Ah, eu digo o que penso. Ah, mas eu sou uma pessoa verdadeira, transparente. Eu não tenho papas na língua, eu falo mesmo, dou a quem doer. Esse é o meu jeito. Esse é o meu jeito. E isso é bom, e isso é muito bom. É ótimo poder falar o que pensa, ser transparente com as pessoas. Isso é importante, faz parte do comportamento assertivo. Mas, e um grande mais aí, eu preciso pensar no outro. E a pessoa que normalmente comete sincericídio não pensa no outro. As nossas palavras e as nossas atitudes têm um poder enorme de influência na vida das pessoas que nos rodeiam. E realmente, especialmente, quem comete sincericídio comete com as pessoas que naturalmente têm mais afinidade. E isso pode ser doloroso para outra pessoa. Isso acontece no relacionamento entre casais, entre amigos da escola, amigos da faculdade, colegas de trabalho, pais e filhos, filhos e pais. Essa história de falar, olha, eu digo a verdade, dou a quem doer, pode trazer muitos malefícios para você e para as pessoas que te rodeiam. E tem uma frase muito famosa que diz assim: se você pode falar a mesma coisa de 1000 maneiras diferentes, por que escolher a pior delas? Se a informação que você tem a passar é importante e a pessoa ou as pessoas que estão ouvindo são importantes, e o que você tem a falar você julga que vai ser benéfico para a pessoa que vai ouvir, não pode doer. Não pode machucar, não pode ferir, não tem que doer. Se você é sincero a ponto de doer, ferir e machucar outra pessoa, você naturalmente é um sincericida. Você não está sabendo mensurar o que você tem a trazer para outra pessoa. Porque quem busca ser sincero em relação ao outro, mesmo que tenha algo para dizer como uma correção, como um aviso, como um posicionamento, ou discordar de alguma coisa, ou assim um assunto delicado, a pessoa que é sincera, ela busca trazer essa sinceridade, essa verdade, da melhor forma possível, usando uma comunicação assertiva, procurando escolher as melhores palavras para trazer a informação que quer. Falo de experiência própria. Eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva, muito indireta. Muitas vezes cometi sincericídio querendo um resultado benéfico. E até hoje eu busco controlar esses meus impulsos, essa minha maneira de falar, essa minha maneira de pensar, essa minha maneira de expor as minhas ideias para falar da melhor forma possível, para ser o mais assertivo possível. Porque a informação que eu julgo estar trazendo, eu quero que seja benefício para outra pessoa, não malefício. Eu quero que gere vida na pessoa e não morte. Eu quero que gere impulsionamento, motivação e não desmotivação, ou até um bloqueio quanto às informações que eu venha passar. Ninguém gosta de uma pessoa que sabe tudo, não é verdade? E eu acredito que esse controle deve ser uma constante em minha vida toda, pode ter certeza disso. E aí você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com as vendas, Júlio?
O que isso vai agregar a mim no conhecimento? Eu já vi inúmeras vezes bons, excelentes vendedores perderem várias possibilidades de venda por ser sinceros demais na hora errada. Mas como assim, Júlio? O vendedor não tem que ser sincero, falar a verdade? Claro, tem que ser sincero, falar a verdade, porém da forma correta e no tempo certo. Eu vou dar exemplos e você vai entender o que eu estou querendo dizer. Como sabem, hoje eu sou gerente de vendas de veículos no ramo de automóveis seminovos e já cometi o sincericídio sendo vendedor e já vi vários vendedores cometerem também. E hoje eu treino minhas equipes para que essas coisas aconteçam o mínimo possível. Vou dar um exemplo do meu ramo sobre como usar a sinceridade ao seu favor e não ser um sincericida. Eu uso um exemplo do meu ramo, uso o exemplo do produto que eu vendo, porém você pode aplicar para qualquer tipo de produto, tá bom? Vamos lá. Imagine que um cliente chega na loja procurando um HB20 vermelho, especificamente um carro Hyundai HB20 vermelho. Ou entra em contato pelo WhatsApp ou pelo telefone querendo esse bendito HB20 vermelho. Porém, na loja eu não tenho esse carro. E o que o vendedor naturalmente faz? Responde: olha, eu não tenho esse carro. Ou um cliente, ele quer um determinado valor de parcela no financiamento e o vendedor sabe que não vai ficar naquele carro específico que ele escolheu. E o que o vendedor fala para o cliente, antes de qualquer coisa? Olha, não vai ficar esse valor, vai ficar X. Ou outro exemplo, o cliente ele pode solicitar um carro de um determinado ano, um ano específico. E esse carro o vendedor não tem na loja. O cliente fala: tem carro ano, por exemplo, 2014? O vendedor fala: olha, não tenho não. Essas respostas sinceras, diretas e frias são responsáveis por inúmeros negócios não fechados. E lembrando, eu estou dando esse exemplo porque é o meu ramo de atuação, mas você também pode aplicar em venda de imóveis, venda de roupas, venda de seguros, etc. A questão não é deixar de ser sincero ou dizer se tem ou não tem. A questão é não ser um sincericida. A questão é como falar. Agora preste bastante atenção como eu mudaria essa situação, como eu já mudei vários nãos para sims e tive possibilidade de fechar negócios ao longo da minha carreira. No caso do HB20 vermelho, se eu não o tivesse na loja, se o cliente perguntasse: você tem um HB20 vermelho? A primeira coisa que eu começaria a fazer seriam perguntas. E lembre-se, vou abrir um parênteses aqui. Os clientes, eles compram pelos motivos deles e não pelos nossos. Então, fazer perguntas para entender quais são os seus motivos, os seus desejos, as suas necessidades, é uma chave importantíssima que pode abrir uma porta eficaz para você conseguir completar a sua venda. Eu responderia: sim, mas por que um HB20 vermelho? Aí assim o cliente ele começaria a expor os seus motivos, os seus argumentos, e eu, prestando atenção como um bom ouvinte, ia pegar esses argumentos para usá-los ao meu favor, é claro. Supondo que ele respondesse: olha, eu quero o HB20 vermelho porque eu gosto do modelo do carro, e o vermelho, eu sempre tive carro da cor XYZ, e o vermelho sempre fui apaixonado por vermelho, é uma cor que eu sempre quis, e hoje eu tenho condições de adquirir um carro desse. Eu não responderia que tenho ou que não tenho. Eu responderia assim: olha, vem cá, deixa eu te mostrar o meu estoque. Te mostrar carros ótimos aqui que podem se enquadrar no seu perfil. E andando pela loja, eu poderia falar assim: o senhor sabia que cores mais chamativas, cores quentes como vermelho e amarelo, eles são mais afetados pelo desgaste do tempo do que cores neutras, frias? Ficam com a cor fosca mais rápido e quando são repintadas, muitas vezes não ficam parecidas com a cor original que saiu da fábrica. Por exemplo, se você tem um arranhão numa porta do carro, você não pode só pintar aquele arranhão específico, você tem que pintar a porta toda. E pintando ela de vermelho, naturalmente ela fica diferente da porta do lado, do paralama, do capô, da cor original do carro. E se um carro vermelho ele for muitas vezes retocado, ele pode ficar com cores diferentes em cada parte do veículo. Uns 50 tons de vermelho. E naturalmente o cliente vai responder: olha, eu não sabia disso. Aí a hora que você obtiver essa resposta do cliente, você pode virar e falar: olha, eu tenho esse incrível HB20 branco.
em excelente estado de conservação que pode lhe atender, assim como um vermelho, com a vantagem da cor ter uma durabilidade maior e resistir mais à ação do tempo. Dá uma olhada. Olha, não estou dizendo que você vai vender mais ou menos usando esse tipo de técnica, sendo mais assertivo na sua sinceridade. Mas eu estou dizendo que quando você fala assim, não tenho, você já quebrou o relacionamento, você já fechou uma porta. Eu dei esse exemplo para você criar relacionamento, desenvolver relacionamento com o cliente. Então, quando eu começo a conversar, começo a argumentar, começo a perguntar, eu aumento minhas possibilidades de vender. Então, depois dessa pergunta que eu fiz ao cliente, eu simplesmente continuaria o atendimento da melhor forma possível, conduzindo para uma possível venda. E com certeza, eu teria muito mais chance de fechar negócio agindo dessa forma do que se eu cortasse logo no início, falasse que não, fosse sincero demais, cometesse sincericídio. Tá vendo? Eu não deixei de ser sincero, não deixei de falar a verdade, porém, eu falei da forma certa e na hora certa. Outro exemplo, vamos continuar falando desse HB20 vermelho. Se o cliente chegasse e pedisse um HB20 vermelho e eu não tivesse um HB20 vermelho, nem um branco, mas tivesse outros carros no meu estoque vermelhos, o que eu faria? O que você faria? Eu já começaria a perguntar, sim, olha, a HB20 vermelho é um ótimo carro, excelente veículo, porém eu tenho esse Ford Ka aqui vermelho também, eu tenho esse Fox vermelho, eu tenho esse Cobalt vermelho, um Voyage. Eu começaria a dar opções de outros carros vermelhos para ele abrir a mente, expandir a mente, começar a vislumbrar uma possibilidade de um outro modelo de carro, porém na cor vermelha. E eu tenho certeza que eu teria muito mais chance de fechar negócio se eu conduzisse a negociação dessa forma, se eu conduzisse o meu atendimento dessa forma. E o outro exemplo, imagina que o cliente chega pedindo um ano de carro específico e eu não o tenho na minha loja, não tenho em meu estoque. Vamos supor que o cliente chegasse para mim e falasse assim, olha, eu quero um carro mais antigo porque eu quero pagar menos no financiamento, quero uma parcela um pouco mais baixa. Eu poderia ser sincericídio e falar, olha, não tenho carro mais antigo, não tenho carro, por exemplo, de 2010 para baixo. E cortar a negociação, esfriar a negociação, ser bem direto e perder meu cliente ali na hora. Mas, como eu e você, nós aprendemos agora a ser assertivos, usar essa sinceridade a nosso favor, olha o que eu faria nessa situação. Novamente eu perguntaria, o senhor, a senhora, sabia que comprando um carro mais novo, a taxa de juros é menor do que o carro mais antigo? Aí, quando eu faço esse questionamento, 90% dos clientes respondem, eu não sabia. Porque isso é uma realidade, é um fato. Se você compra um carro mais antigo ou financia um carro mais antigo, a taxa de juros dele é mais alta do que a taxa de juros de um carro mais novo. Então, numa compensação, mesmo o carro mais novo seja mais caro, você estará pagando menos juros por aquele valor. Estará pagando próximo ao preço mais justo, vamos colocar assim. E a partir desse momento, o cliente entendendo que, poxa, se eu comprar um carro mais antigo, mesmo que eu queira uma parcela menor, eu vou pagar mais juros, ou seja, ninguém gosta de perder, ninguém gosta de dar dinheiro para o banco. O banco é um grande inimigo dos clientes, você tem que usar isso a seu favor. Ou tal, olha, o banco vai cobrar mais juros do senhor ou da senhora. Tem esse carro aqui, aí o que você faz? Conduz ele para um carro mais novo. Pode dar venda, pode não dar venda? Sim, pode não dar venda. Mas fazendo isso, mais tempo de criar um relacionamento com essa pessoa. E naturalmente aumentaram as suas chances de fechar negócio. Eu já fechei vários negócios assim. Quando a pessoa muitas vezes chegava e queria comprar um carro à vista, num valor baixo, esse tipo de carro, nessa faixa de valor, você vai encontrar um carro mais antigo, muito antigo. Porém, se usar esse mesmo valor para dar uma entrada, vai pagar uma parcelinha bem pequena num carro bem mais novo. Ou então quando a pessoa chegava, eu quero um carro mais antigo porque eu quero financiar com a parcela menor. Eu direcionava ele, explicava o que eu já expliquei, que a taxa de juros para o carro mais novo é menor do que para o carro mais antigo, e o conduzia a carros mais novos. E muitas das vezes eu tinha sucesso, mostrava mais opções e tinha uma possibilidade maior de fechar negócio, e muitos negócios eu fechei assim, fazendo um papel também de consultor, direcionando o cliente para onde é melhor para o bolso dele. O segredo é nunca dizer não. Nunca dizer não. Fazer sempre perguntas e o conduzir
para outras opções dentro do seu estoque, seja qual produto for o que você venda. Por exemplo, se você vende móveis e um cliente chega pedindo um sofá cinza de 2 lugares e você não tem esse sofá em sua loja, o que você vai dizer? Eu, particularmente, já começaria perguntando por que de um sofá cinza e por que de um sofá de 2 lugares. Eu perguntaria: sim, mas quantas pessoas você costuma receber em casa? Recebe visitas? Tem quantas pessoas que moram na sua residência? Falasse: olha, talvez um sofá cinza de 2 lugares não seja tão ideal para o senhor. Talvez um sofá de 3 lugares seja melhor. Porque é melhor ter uma vaga sobrando do que precisar e não ter, não é verdade? O cliente com certeza concordaria comigo nessa argumentação. E também se eu tenho sofás de 2 lugares, porém não tenho sofá cinza para oferecer para o cliente naquele momento, eu já começaria perguntando: qual é a cor da sua casa? Qual é a cor da sua sala? Esse sofá é para uma sala de estar? É para uma sala de TV? É para uma sala de visita? Esse sofá é para o hall? Qual é a paleta de cores? Qual é a cor da sua parede? Qual é a cor da parede que vai ficar? Quais são as cores dos seus móveis? E de acordo com a resposta que o cliente me der, eu poderia direcionar o cliente mostrando o sofá que mais se enquadra na paleta de cores dele. E existem vários outros exemplos. Já teve situações do cliente chegar na minha loja e querer uma parcela específica. Querer, por exemplo, eu quero R$900 no Voyage 2019. Aí o cliente me perguntou: olha, vai dar esse valor? Aí olha, tem que ver. Eu não posso falar que não. Eu falo assim: olha, tem que ver, depende da aprovação do seu CPF, depende do seu score, da composição de juros que o banco vai disponibilizar para o seu perfil de crédito. Vem cá, vamos dar uma olhada no carro. O que eu faria? Faria com que ele já gostasse do carro, se apaixonasse pelo carro. Nesse período eu começaria a construir um relacionamento com ele. E dentro do processo de venda, começaria a trabalhar com ele na questão da aprovação. E no final, eu apresentaria o que o banco ofereceu. Já tiveram situações que o cliente queria R$900 de parcela e levou 2.100 de parcela. Mas por quê? Porque eu não fui sincericida, eu não fui direto. Olha, não vai dar, não vai ficar dessa forma. Não, eu conduzi na negociação a ponto dele começar a entender que há a possibilidade dele levar uma parcela de 2.200. Estou falando também que são situações que acontecem na venda, tá? Não vão ser todas, mas se eu começar a ser assertivo, se eu começar a ser sincero da maneira certa, aumentarão muito as minhas chances de venda. Tem muitos mais exemplos que eu poderia dar, mas eu acredito que esses conseguiram extrair a essência da coisa. Mas e aí? Depois desses vários exemplos e essas várias dicas, você pode dizer se você é um sincericida ou não? Você já cometeu sincericídio em vendas e também na vida ou não? Responda abaixo aí, deixa um comentário sobre se esse vídeo foi útil para você. Lembrando também que nós chegamos ao término do vídeo, mas lembrando de não deixar de curtir, de compartilhar e comentar. Também não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber as notificações, porque eu posto 3 vídeos por semana. 3 vídeos com conteúdo, com dicas, com técnicas. Eu sempre costumo dizer, todas as dicas e todas as técnicas são válidas. Todas elas são aplicáveis, mas no seu contexto específico. E se você é gerente de venda, se você é um vendedor, uma vendedora, uma gerente, um gestor, compartilhe esse vídeo no grupo da empresa, compartilhe esse vídeo com os vendedores. Eu sei que são coisas úteis que podem ser extraídas e vão gerar resultados positivos para vocês. Se você também tem algum amigo que você já percebeu, um colega de trabalho, que você percebeu que comete esse tipo de gafe, também compartilhe com ele. Olha, vi um vídeo aqui muito legal de um tal de Júlio Barba. Dá uma olhada aqui, vê o que você acha interessante. E chegamos ao término e eu espero ter ajudado. Lembre-se, a sorte ajuda quem se prepara.